Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso vídeo. Quero falar para vocês um pouco aí hoje sobre as respostas às perguntas, né? E vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Se mais alguém quiser ir fazendo pergunta, tá, gente? À medida que eu vou respondendo as que chegaram, certo? A nossa ideia é um bate-papo rápido, tá bom? Oi, Mel, tudo bem? Vamos lá, é um bate-papo rápido, vai ficar gravado para quem quiser ver. Essa é uma primeira parte de uma série de outros vídeos parecidos que eu vou fazer para falar um pouco sobre essas dúvidas que são frequentes, né, na vida do profissional da psicologia. Então, são bem-vindos os estudantes, são bem-vindos os psicólogos, são bem-vindos aqueles que se interessam de alguma maneira pelos temas, né? Então, vou abrir as perguntas aqui e começar a responder para vocês, né? Vamos da primeira pergunta. Muito interessante e importante. O que fazer quando o paciente fala pouco, o paciente ou cliente fala pouco e nunca traz nada para a sessão, né? Olha aí a pergunta. Tudo bem, Mel? Saudades de vocês. Vamos lá, o que a gente faz, gente? Acho que essa pergunta, sim, eu já respondi ela em outros vídeos aqui, né? É uma das coisas que a gente mais enfrenta como psicólogos. É uma das questões mais frequentes na supervisão, que, aliás, muitas vezes a gente vai buscar supervisão, não é nem porque a gente entende que é necessária a supervisão, mas porque alguma coisa travou, né, no processo terapêutico. Então, acontece muito isso, do cliente, às vezes, falar pouco e não trazer nada para a sessão. Primeira questão que a gente busca entender é a seguinte: será que o cliente sempre precisa trazer algo para a sessão? Né? Então, em alguns momentos, a gente vai precisar suportar esse silêncio e deixar ver o que esse silêncio está dizendo, né? Até para também colocar essa pessoa em contato com esse vazio, né? Esse vazio está acontecendo por quê? A gente precisa avaliar o vínculo terapêutico, muitas vezes esse silêncio, esse não trazer nada, essa pouca fala acontece por causa do vínculo, né? Porque essa pessoa ainda não confia. Vou dar um exemplo. No caso de adolescentes, quando a gente atende adolescentes, é necessário fazer uma boa vinculação, né? No quesito do sigilo, deixar claro como é que vai funcionar o sigilo, deixar claro que você não vai passar informações para os pais. Daqui a pouco tem uma pergunta sobre isso também, né? Porque isso atrapalha a vinculação, né? Quando o paciente que é adolescente, nesse exemplo que eu estou dando, se ele desconfia que o psicólogo, você, está passando informações para a família, é óbvio que ele vai ficar calado e não vai trazer nada para a sessão. Agora, esse silêncio acontece muitas vezes porque a pessoa, o seu cliente, tem medo do seu julgamento. Então, é uma questão de manejo também, você mostrar para essa pessoa que o que você está trabalhando e fazendo ali com essa pessoa jamais vai ter o cunho de julgamento, que essa pessoa tem toda a liberdade para trazer aquilo que for necessário. E se de tudo você perceber que realmente existe um bloqueio, que essa pessoa não consegue se expressar, porque muitas vezes as pessoas não conseguem se expressar por meio da fala, isso pode acontecer, tá? A psicoterapia, ela é assim, genuinamente pela fala, né? Mas quando isso acontece, a gente precisa lançar mão de recursos que possam, de alguma maneira, mexer em outros aspectos e trazer o cliente a falar de outras maneiras, tá? Então, para isso a gente tem, por exemplo, os recursos da arte-terapia, né? O próprio psicodrama, ele é um recurso para ser usado nesse momento, quando o paciente não traz. O psicodrama a gente usa o tempo todo, obviamente. Caiu aqui, voltamos. A gente usa sempre o psicodrama, mas os recursos do psicodrama, a ideia da cena, a arte, é justamente para conseguir entrar em
alguns campos da existência que só a fala não conseguiria, assim, que muita gente não se adapta a isso. Então a cena, por exemplo, no psicodrama é riquíssima por isso, porque a gente leva para a cena de maneira despretensiosa e dela a gente tira coisas que não conseguem ser ditas, né? E a partir daí a gente tem muito o que falar. Logo, logo eu vou colocar por aqui nas redes o meu e-book gratuito, que são o meu e-book, a minha caixa de ferramentas, que são alguns jogos, né? Eu coloquei nesse e-book alguns jogos que são coringa, que a gente usa e traz essas questões que precisam ser faladas, né? Jogos de identidade, jogos para entender o relacionamento interpessoal do nosso cliente, né? Então tudo isso, né? Quando você faz um jogo, um átomo social, quando faz um jogo de perguntas, quando faz um jogo por exemplo, dos potinhos do eu, que é um dos jogos que eu uso muito, né? De identificar suas qualidades positivas, seus pontos fortes, seus pontos fracos, tudo isso faz o paciente, de certa maneira, falar, entrar em contato com coisas que talvez ele pense que não são importantes, né? Isso acontece também, viu? Do paciente não falar porque ele acha que o que ele tem para falar não é importante, por mais que você fale que é. Então, esses recursos muitas vezes vão ajudar nesse sentido, tá? Então, essa foi a nossa primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Não apareceu? O que pensa sobre a terapia na pós-pandemia? Gente, estou muito feliz de vocês estarem aqui, viu? Débora, seja bem-vinda. O que pensa sobre terapia e pós-pandemia? Não apareceu tudo aqui? Gente, essa pergunta me fez pensar numa coisa, que é a seguinte: se a psicologia já era a ciência deste século, né? A profissão desse século, com a pandemia isso tudo se acelerou e muito, né? Então, a terapia pós-pandemia é uma terapia que vai cuidar dos muitos danos que a pandemia trouxe para a nossa saúde mental, né? Para a saúde mental de todos, né? Saudades também, Débora. Quase lá, né? Já formou, né, Débora? A Débora já formou. Daqui a pouco eu vou responder a perguntinha dela. Então, o que você pensa sobre a terapia pós-pandemia? Gente, nós estamos aí agora para pensar sobre os estragos no ponto de vista da saúde mental, né, que a pandemia acabou trazendo, né? Então, assim, são pessoas que estão extremamente estressadas com o trabalho demais, são pessoas que estão desgastadas nos seus vínculos mais próximos, porque esse convívio intenso, né, acabou desgastando muita coisa. São crianças traumatizadas aí com esse distanciamento compulsório, né, das outras crianças e tudo. São adolescentes que estão extremamente deprimidos e ansiosos, muito, né, que passaram aí o fim do seu ensino médio ou o seu ensino médio inteiro aí na pandemia e não tiveram oportunidade de pensar nas escolhas profissionais direito. Então, assim, a pandemia ela só traz à tona o quanto a psicologia é uma ciência do futuro, né? É necessária, é importante. Houve esse movimento também de muito mais pessoas reconhecerem que fazer terapia é importante. Então, assim, nós psicólogos não podemos deixar de mostrar para o mundo, mostrar a cara e mostrar para o mundo que o nosso trabalho é muito importante nesse momento, assim, né? Nesse momento de tanto estresse, né? Passar desse trauma. Então é isso. Vamos ver uma outra perguntinha aqui. Bom, tem duas bem parecidas. Deixa eu responder a da Débora. Aqui. Perguntinha da Débora.
Ah, boa defesa, Débora. Torcendo aqui por você, viu? Saudades, prof. Vou começar a atender. Como divulgar sem parecer desesperada? É a pergunta da Débora, que está aqui presente. Olha só. Realmente, gente, ver Instagram de psicólogo desesperado dá um... Nossa, a gente fica com vergonha alheia, né? Então, já é um bom começo, Débora, você saber que é importante divulgar sem parecer desesperada, tá bom? O que eu aconselho? O Instagram, nas redes sociais, né? O Facebook, o Instagram, o YouTube, são ferramentas que devem ser utilizadas a nosso favor. Elas existem para ser utilizadas a nosso favor, né? Então, em primeiro lugar, e aí eu já vou responder a outra junto, tá bom? Que é, qual a melhor forma de conquistar pacientes para a clínica? Tá? Só essas duas perguntas. Então, veja bem. Seu cliente, ele vai chegar por confiar em você, ele precisa te conhecer. Então, quando você for pensar a sua rede social, você precisa pensar que você precisa se fazer conhecer ali, tá? Tem muitos especialistas em marketing aí que ficam falando que a gente tem que postar as coisas do dia a dia e tudo. Você que faz a medida do quanto que isso é importante para o seu público, tá? Eu te digo que mostrar o seu dia a dia é bem menos relevante do que uma outra pessoa falar do seu trabalho e aí sim esse cliente chega. Então, assim, pela prática a gente percebe que o cliente chega quando alguém fala para ele que você é bacana ou quando ele encontra lá no seu Instagram, no seu YouTube, no seu Facebook, respostas, assim, coerentes, consistentes para aquilo que é a dor dele, tá? Então, como você vai começar a conquistar seus pacientes para a clínica? Eu sempre digo, gente, começa com um bom networking, tá? O que é um bom networking? Começou a atender? Monta um cartãozinho em PDF, um cartãozinho, como é que a gente fala? Aquele interativo, que você faz isso facilmente no Canva, né? Ou você pode pedir para alguém fazer para você, não é caro, né? Pega esse cartãozinho virtual, manda para as pessoas que você conhece e fala, olha, agora eu atendo, quer conhecer um pouquinho do meu trabalho? Entra lá no meu Instagram, tem algumas coisas. Tá aqui meu cartãozinho virtual, passa para quem você conhece. Porque existe uma máxima que é isso mesmo, quem não é visto não é lembrado. Então, de alguma maneira, a gente tem que ser visto, tá? Essa estratégia da gente conversar com as pessoas que a gente conhece é muito importante. Certo? Mostre para as pessoas que você conhece o que você faz. É assim que a gente indica, né? Uma outra coisa importante, quando você for mexer na sua rede social, tenha uma certa segurança do que você vai postar, tá? Você precisa postar coisas consistentes, coerentes, tá? Coisas que têm base... consagrada, né? Assim, você não pode postar o que você acha, poste aquilo que realmente faz sentido para resolver a dor daquela pessoa, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, se você vai trabalhar com pessoas que estão em depressão, poste coisas no seu Instagram que vão trazer essa pessoa para pensar sobre a própria depressão, entende? Assim, quais são os sintomas, como que a pessoa pode enfrentar isso, certo? Cuidado com as coisas de senso comum. Gilberto, bem-vindo. Mariana, minha ótima professora, saudade de você também. Então isso, cuidado com o que você vai colocar. Eu sempre digo para os meus supervisionandos assim, você não precisa ser um super especialista e estudar profundamente como se estivesse fazendo uma monografia para poder fazer um post no seu Instagram. Mas também não poste de acordo com o que você acha, tá? Poste de acordo
com o que realmente a ciência e a psicologia pensa sobre aquilo, né? Estratégias para isso, vai no site do Conselho Federal, dá uma olhada no tema, vê o que está sendo falado, entre em algumas revistas científicas ou não científicas para ver o que os especialistas estão falando. Traga essas coisas que vão para além do que você vai falar, você pensa, né? Coloca um post lá de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, a depressão afeta não sei quantas pessoas no mundo, cresceu com a pandemia, e algumas estratégias para melhorar isso são, né? Aí você vai colocando lá, terapia, o cuidar das suas redes, né, de relacionamento e tudo. Então toma esses cuidados aí de colocar coisas coerentes, consistentes, que vão fazer diferença para o seu público ali, né? Então, assim você pode ir conquistando mais pacientes para a clínica, tá? E uma última dica tenha defina para você semanalmente como que você vai fazer essas postagens, tá? É um trabalho, faz parte do seu trabalho. Se antes a gente divulgava na lista telefônica, no outdoor, na rádio, agora a mídia social, a rede social é esse veículo nosso, né, de comunicação, tá? Então, fiquem atentos a isso. Bom, vamos para, eu acho que é a última pergunta. Isso, é a última pergunta. E quando os pais do meu paciente adolescente querem saber sobre o que ele conversa na terapia? Ah, gente, essa é uma questão nevrálgica da nossa prática, tá? Receita para isso: faça um bom contrato terapêutico com os pais também, tá? Então faça um bom contrato, o contrato que eu sempre aconselho ser feito no caso de paciente adolescente. Primeira sessão, chame os pais ou um dos pais para estar presente. Você faz a sessão com o seu cliente, né, que é o adolescente. Depois você chama esses pais e converse, deixe muito claro o contrato terapêutico. É a hora que a gente tem, gente, para falar para esses pais que, de maneira alguma e somente em uma exceção, o sigilo poderá ser quebrado, né? Qual é essa exceção? É a ameaça à própria vida ou à vida de outra pessoa. Essa é a única exceção que a gente quebra sigilo, tá? Então, fora isso, o que o seu paciente adolescente disser dentro da sala vai permanecer lá, por mais que a mãe tente saber, por mais que o pai tente saber, é importante, tá? Alguns casos, quando há um sofrimento psíquico grave, uma depressão grave, um risco de suicídio, né, quando as coisas estão mais fora do controle do próprio adolescente, porque qual é a ideia da terapia para adolescentes? É conferir autonomia para a vida, né, desse sujeito que está na transição entre a infância e a adolescência, né? Então ele está deixando de ser uma criança e passando a adquirir e assumir responsabilidades de adulto, né? E isso causa uma confusão na cabeça dessa pessoa, né? O objetivo é que ela consiga ter autonomia para ser como ela gostaria de ser o que ela gostaria de ser. Um beijo para tia Mara Rúbia, grande professora. Obrigada por estar aqui, que saudade. Isso, continuando. Quando acontece essa questão da tentativa de invasão por parte dos pais, é importante a gente sempre estabelecer esse limite, mostrar que aquele momento, o momento da terapia, né, gente, nada mais é do que um mergulho que a gente faz dentro da nossa própria consciência, né, da nossa existência mental. Então esse espaço é do paciente, não é da mãe, não é do pai. Então a gente acolhe o sofrimento dessa família, né? A gente acolhe dizendo, olha, família, aqui vocês têm suporte, aqui vocês têm espaço para conversar, mas essa conversa ela vai ser feita sempre
com a anuência e a autorização, né, o cliente, que é o adolescente, o meu paciente, ele tem que saber, né, que essa família está tentando falar, né? E de preferência, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla, se família quer conversar com o psicólogo, a gente não faz conversa paralela. A gente leva para a sessão junto, entendeu? São raríssimas as exceções que a conversa paralela pode acontecer. Ela é muito arriscada. Por mais que talvez o paciente nem saiba, né, o adolescente, ele sente, ele percebe, e a terapia muda. É incrível, gente, é incrível, viu? Começou a ter conversa paralela com pai e mãe de adolescente, isso vai se refletir lá na terapia. É batata, sabe? E aí você começa a se perguntar, nossa, por que de repente ele parou de falar? Nossa, por que ele... Porque você tá lá trocando mensagem, conversando com o pai e a mãe em paralelo, tá? Então pense que o adolescente é uma pessoa que tá buscando autonomia. E a terapia é o primeiro lugar que tem que trazer isso. Um beijo pra Rosângela, um beijo pro Nelson. Nossa, quanto tempo, gente! Que coisa boa vocês por aqui. Bom, eu espero ter respondido as perguntas, né? São essas, não tem mais nenhuma. Mais cedo eu respondi a questão da balada, né? Se o seu paciente te vê na balada, o que você faz? Sempre falo, olha, já superamos essa coisa de que o psicólogo não pode circular por aí, porque seu paciente não pode ver você ali enchendo a cara. Não tô brincando, gente, enchendo a cara também, né? Mas não pode te ver tomando uma cervejinha, se divertindo com seus amigos, isso é um mito, né? Nós temos vida social também, cabe a você entender qual é o jeito que você quer interagir ali com o seu cliente, estando os dois na mesma balada, tá bom? Isso é uma questão de você entender seus limites, e se isso depois virar uma questão de terapia, é importante também porque essa questão de terapia nada mais do que discutir a própria relação, que é muito importante, tá bom? Gente, minutinho, se tiver mais alguma perguntinha, pode colocar aí, mas eu espero ter respondido. A ideia é que seja breve mesmo. Na próxima semana, na quinta-feira, de novo, eu vou abrir uma caixinha de perguntas na quarta e a gente responde mais perguntas aí na quinta-feira. Se quiserem sugerir, aí entra lá no meu direct, coloca o que vocês querem saber e falar. Eu decidi fazer isso porque eu vejo que muitas coisas são perguntadas para mim em supervisão, né? E aí eu vejo que são coisas semelhantes. Um grupo pergunta uma coisa, daí depois outro grupo pergunta parecido. Então algumas coisas aí são importantes de serem respondidas. Um abraço para quem ficou, muito obrigada. Um abraço para quem eu não vejo há um tempão. Saudade de vocês, espero encontrá-los mais vezes por aqui, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.